Bom dia. Bom dia. Sejam todos bem-vindos nesta madrugada, continuando a série Profetas e Reis. Hoje vamos falar sobre um reavivamento espiritual baseado no capítulo 51 do livro Profetas e Reis. E, em nome de Jesus, nós vamos dar início à nossa reunião de hoje. Vamos iniciar com um louvor. Mãe Jane, por favor. Bom dia para todos. Vou colocar o louvor agora em nome de Jesus. Posso sentir, vem alguém orando por mim. Fortes mãos vêm me esconder de perigos que eu não posso ver. Creio, Senhor, eu creio sim. Alguém orando por mim. Anjos me guardar, posso sentir. Sim, anjos velam por mim. Mesmo sozinho em meio à escuridão, estou seguro sob tua proteção. Pois creio, ó Pai, eu creio sim. Sei que anjos velam por mim. Só no mundo andava vagar, procurando solução, caminhando em densas trevas, sem ter rumo ou direção. Alguém de joelhos com sua prece me animou a prosseguir. Senhor, eu te agradeço por quem tanto orou por mim. Orando, posso sentir. Tem alguém orando por mim. Fortes mãos vêm me esconder de perigos que eu não posso ver. Creio, Senhor, eu creio sim. Tem alguém orando por mim. Tem alguém orando por mim. Amém, irmãos? Amém. Nós vamos ler em Esdras 10, verso 1. Enquanto eu, Esdras, estava curvado no chão diante do templo, chorando, orando e fazendo esta confissão, uma grande multidão de Israel, homens, mulheres e crianças, ajuntou-se ao redor de mim e todos choravam amargamente comigo.
Baseado nessa leitura, vamos dar início às nossas primeiras orações. Irmã Sandra, bom dia. Bom dia, minha irmã, bom dia a todos presentes. Então, no nome santo de Jesus, damos início às orações desta madrugada. Queria convidar 3 pessoas para, assim, fazer as primeiras orações conosco. A irmã Adarlete Souza pode estar fazendo a primeira oração? Amém, irmã Adarlete? Amém. Amém. Irmã Adriana Freire pode estar fazendo a segunda oração? Amém, irmã Adriana? Amém. A irmã Kelly Santana pode estar fazendo a terceira oração? Amém, irmã Kelly? Irmã Kelly? Irmã Maria Fátima pode estar fazendo a terceira oração? Amém, irmã Maria Fátima? Amém. Amém. Então, irei passar os objetivos de cada oração. Então, a irmã Adarlete irá fazer a primeira oração, que é a oração invocatória. Irá estar agradecendo a Deus pelas bênçãos recebidas e também pedir a presença do Espírito Santo em nossa reunião, em nossos corações, e a direção do Espírito Santo também para a nossa mensageira, que irá transmitir a mensagem de hoje. Também pedir sabedoria a Deus para que assim possamos compreender a sua palavra e assim estar colocando em prática no nosso dia a dia. A irmã Adriana Freire irá estar fazendo a segunda oração, que é em prol de 2 listas de libertação e sentimento sentimentos mundanos que ainda há nos corações e libertação contra os espíritos malignos. Então, há uma lista enorme de pessoas nessas 2 listas e eu gostaria que você focasse na lista de libertação. E também a irmã Maria Fátima irá estar orando em prol de 2 listas de libertação. Libertação contra os vícios de modo em geral e as relações ilícitas que desagradam a Deus. Também irá estar orando em prol dos jovens, crianças e adolescentes que estão também na lista de libertação. Então, peço que vocês possam estar focando nas pessoas que estão naquelas listas de libertação. Iremos orar neste momento. Oremos. Senhor nosso Deus, que habita no maior dos céus, estamos na tua presença, reunidos em teu nome, e agradecendo por essa oportunidade. Te pedimos, em primeiro lugar, perdão por nossos pecados. Nos ajude a cada dia a crescer mais um passo na escala da perfeição. Ele está com cada um dos teus servos, que se encontram reunidos, também nos está derramando do Santo Espírito, para que possamos compreender essas verdades faladas e colocar em prática em nossas vidas as outras pessoas que conhecem. Ele está com a mensageira de hoje, que também está falando através dela, pelo teu Santo Espírito, que ela vem falar segundo as necessidades espirituais. Ele está com a campo dos santos ao nosso redor, nos livrando todo mal, todo perigo. Toda vez que nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Santo de Jesus. Amém. 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 Oremos. Amém. Querido e bondoso Deus, nosso Pai Celestial, muito obrigado pelo despertar. Obrigado, Senhor Jesus, por estar aqui nessa reunião de oração, que o Senhor possa fortalecer a nossa fé em Ti e que o Senhor possa restaurar a minha saúde. Eu te peço, Senhor, para que não venha se agravar essa gripe e que o Senhor possa atuar, Senhor, nessas 2 listas de libertação, pois o Senhor conhece os nomes de cada pessoa que tem nessas listas, Senhor, que ainda pessoas que guardam sentimentos ruins no coração, que elas possam ser libertas por esses sentimentos que só causam dor, muitas vezes sofrimento, que elas possam se liberar o perdão em suas vidas, que ao invés desses sentimentos ruins, pensamentos negativos, o Senhor coloque o amor, a bondade, a misericórdia, e que elas venham sentir o prazer
de te honrar e te glorificar através de bons pensamentos. Liberta, Senhor, desses maus pensamentos. Liberta também, Senhor, todas as pessoas que estão possuídas por espíritos malignos, que dão lugar aos espíritos diabólicos, que elas possam se revestir com a armadura de Deus, e assim que o inimigo não tenha poder sobre elas. Afasta, Senhor, as hostes inimigas para bem longe dessas pessoas, ó Pai querido. Que nós também não venhamos dar lugar para que o inimigo não venha ter poder sobre nós. Que os teus santos anjos possam acampar ao redor dessas pessoas, Senhor, que estão na lista de libertação, ó Pai querido. Opera um milagre nessas duas listas, Senhor, que eu fiquei incumbida de orar por elas. Liberta dos sentimentos ruins que ainda existem no coração e também dos espíritos malignos, ó Pai querido. Dai-nos um bom dia, perdoa os nossos pecados. Fica conosco, não nos desampare um só momento. Essas bênçãos eu te peço e desde já eu te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Soberano Deus, Pai amado, Pai querido, toda honra e toda glória nós damos a Ti, Pai. Senhor Deus, neste momento eu vim colocar diante de Ti as duas listas, Senhor Deus, a de relações ilícitas, Pai, e também as dos vícios, Senhor. Pensa-te, Deus, que por misericórdia, pelo sangue que Cristo derramou na cruz por nós, pedimos a Ti, Senhor Deus, que passe o Teu poder sobre a mente dele, Senhor Deus, cura, Senhor Deus, o físico, mental e espiritual. Que o Senhor possa, Senhor Deus, estar alcançando a cada dia para a glória do Senhor, meu Pai. Também colocamos diante de Ti, meu Deus, os jovens, Senhor Deus, Tua igreja, que o Senhor possa guardar, Senhor Deus, libertar, meu Deus, por misericórdia, guarda como a menina dos olhos do Senhor, que o Senhor possa, Senhor Deus, por misericórdia, livrar de todas as setas malignas, meu Deus, na mente deles, que o Senhor possa ajudá-los, Senhor Deus, a chegar à eternidade com o Senhor. Também coloco diante de Ti, meu Deus, a vida do Flank. Pensa, Senhor Deus, que por misericórdia, Senhor, tem misericórdia daquele jovem, Senhor. Acorda ele, Senhor Deus, ressuscita ele, meu Deus, ali da morte espiritual, Senhor Deus. Acorda ele, Jesus Cristo, traz ele de volta para o Senhor, meu Deus. Tem misericórdia, Pai. É o que te pedimos, Senhor Deus, e te agradecemos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. 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 Deus louvado com as intercessões. Eu peço que os irmãos desliguem todos os seus microfones. E, nesse momento, nós vamos dar início ao estudo desta manhã, que tem como tema Vamos dar início ao estudo. Nós vamos dar início ao estudo desta manhã, que tem como tema reavivamento espiritual, baseado no capítulo 51 do livro Profetas e Reis, que tem o nome da série que estamos trabalhando. Estamos já na reta final, para a semana já vamos concluir esse estudo. E hoje, quem está com a palavra é a irmã Janaína Simões. Obrigada, irmã Janaína, por aceitar o nosso convite e estar aqui conosco. Amém, irmã. E eu passo para você a palavra. Bom dia. Bom dia. Bom dia, irmãos e irmãs. Graça e paz. Estão me ouvindo bem? Bom dia. Estão me ouvindo? Sim, né? Sim. Sim. Então, agradeço a Deus, em primeiro lugar, o rico privilégio de ter a oportunidade de compartilhar com todos vocês aqui essa mensagem tão maravilhosa e tão impactante, né, para a nossa vida. Na verdade, é algo que nós necessitamos, que a igreja mais necessita hoje. Não sei se os irmãos concordam, mas é de um reavivamento, né? E nós vamos falar baseado na vida de Esdras, né? Esdras, ele teve uma grande missão.
E os irmãos que tiverem Bíblia, por favor, as irmãs, peguem as vossas Bíblias, que nós vamos fazer algumas leituras. E eu sempre gosto de estar, né, compartilhando com os irmãos. A leitura voluntária. Então, nós vamos iniciar o capítulo 51, como a irmã Alexandra falou, com o tema Um Reavivamento Espiritual. Como eu já falei, é baseado na vida de Esdras. Esdras, ele recebeu uma grande missão, ele foi incumbido de uma grande missão. Mas primeiro vamos saber, né, quem era Esdras. Primeira pessoa que eu vou convidar, algum irmão que tiver a Bíblia, vamos abrir em Esdras, capítulo 7, versículo 6. Quem encontrou, pode ler, por gentileza. Capítulo 7, versículo Isso. 6, né? Este Esdras veio da Babilônia. Ele era escriba hábil na lei de Moisés, dada pelo Senhor Deus de Israel. O rei deu-lhe tudo quanto pedira, pois a mão do Senhor estava sobre ele. Amém. Então, nós vemos que ele era um homem fiel, né? Por isso, Deus o abençoava. E nós vemos também Esdras lá no livro posterior a ele, que é Neemias. Vamos ler Neemias, capítulo 8, versículo 9. A primeira parte. Neemias 8, versículo 9. Diz assim. Então, Neemias, o governador, Esdras, sacerdote, escriba e os levitas que ensinavam o povo, disseram ao povo: Este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus. É só a primeira parte? Isso. Aqui onde fala Esdras era o quê? Sacerdote e escriba. E nós vemos que escriba era um homem versado na lei de Moisés. Né? E nós vemos aqui, vamos iniciar a leitura, irmãos. Irmãos, na realidade, essa leitura ela é bem extensa, só que ela é tão maravilhosa, tão assim, como eu falo, fugiu a palavra. Ela produz algo tão maravilhoso na nossa vida, transformador, na verdade. Porque esse reavivamento era o que o povo estava necessitando naquele tempo. Né? E como já vimos aqui, Esdras ele foi incumbido desta missão. O significado do nome de Esdras significa socorro e ajuda, né? Então, bem proposital ao momento do que o povo estava passando. O povo estava necessitando de uma ajuda, e Deus enviou ajuda através de seu servo, Esdras. A chegada de Esdras a Jerusalém foi oportuna. Havia grande necessidade de influência de sua presença. Sua vinda infundiu coragem e esperança ao coração de muitos que de longa data vinham trabalhando sob dificuldades. Desde o retorno do primeiro grupo de exilados, sob a liderança de Zorobabel e Josué, havia mais de 70 anos antes, muito tinha sido realizado. O templo havia sido concluído e as paredes da cidade parcialmente reparadas. Não obstante, muito estava ainda por fazer. Entre os que tinham voltado para Jerusalém nos primeiros anos, havia muitos que tinham permanecido leais a Deus enquanto viveram, mas um número considerável dos filhos e filhas dos filhos perderam de vista a santidade da lei de Deus. Até mesmo alguns dos homens, revestidos de responsabilidade, estavam vivendo em franco pecado. Sua conduta estava neutralizando grandemente os esforços feitos por outros para fazer progredir a causa de Deus. Então, irmãos, qual era a situação daquele povo? Eles estavam pecando, até mesmo aqueles que estavam à frente do trabalho de Deus estavam em franco pecado. Porém, havia pessoas que tiveram permanecido leais a Deus. Pois enquanto as flagrantes violações da lei de Deus haviam sido permitidas prosseguir sem condenação, as bênçãos do céu não podiam repousar sobre o povo. Foi da providência de Deus que os retornassem com Esdras, tivessem tido tempo especial de buscar ao Senhor.
as experiências pelas quais tinham passado em sua viagem de Babilônia, desprotegidos como tinham estado de qualquer poder humano, havia-lhe ensinado ricas lições espirituais. Muitos tinham se tornado fortes na fé, e ao se misturarem com os desencorajados e indiferentes em Jerusalém, sua influência foi um poderoso fator para a reforma pouco mais tarde instituída. No quarto dia após a chegada, os tesouros de ouro e prata, com os vasos e o cerimonial do santuário, foram depositados pelos tesoureiros nas mãos dos oficiais pelo templo, na presença de testemunhas com a máxima exatidão. Cada artigo foi examinado conforme o número de peso. Os filhos do cativeiro tinham voltado com Esdras, ofereceram holocaustos ao Deus de Israel, como sacrifício pelo pecado, e como sinal de um reconhecimento e ação de graça pela proteção de santos anjos durante a viagem. Então deram as ordens do rei aos sátrapas do rei e aos governantes do aquém do rio e ajudaram o povo e a casa de Deus. Bem pouco tempo depois, uns poucos dos chefes de Israel se aproximaram de Esdras com uma séria denúncia. Alguns de Israel, os sacerdotes e os levitas, tinham ido longe nos desrespeitos aos santos mandamentos de Jeová, ponto que cruzaram-se em casamento com os povos vizinhos. Irmãos, eu quero parar aqui. Porque o reavivamento no qual o povo estava necessitando foi justamente por esse fator, né, que eles haviam feito, casado com povos vizinhos, se unido, né, com um povo pagão. Tomaram das filhas para si e os filhos, e foi dito a Esdras, e assim se misturou a semente santa com os povos das terras pagãs, até as mãos dos príncipes e magistrados. Foi a primeira nesta transgressão. Então, nesse momento, irmãos, Esdras, ele viu como estava a situação do povo, né? Então, o povo estavam totalmente ligados a povos pagãos, estavam em pecados, tinham unido a semente santa, a semente de povos que não era da vontade de Deus. Por isso, irmãos, o tema diz um reavivamento espiritual. É nessa questão que Deus começou, né, a trabalhar na vida deste povo através da vida de Esdras. E eu quero convidar mais uma vez uma pessoa para ler para mim em Esdras, capítulo 9, versículo 2. Versículo 3, por gentileza. Diz assim, olha, e ouvindo eu tal coisa, rasguei a minha veste e o meu manto, e arranquei os cabelos da minha cabeça e da minha barba, e me assentei atônito. 4. Então se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras de Deus de Israel, por causa da transgressão dos do cativeiro. Porém, eu me fiquei assentado atônito até o sacrifício da tarde. 5. Pode continuar lendo, irmão. Durante o sacrifício da tarde, me levantei da minha aflição, havendo já rasgado a minha veste e o meu manto, e me pus de joelhos e estendi as minhas mãos para o Senhor meu Deus. E disse: Meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a ti a face, meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça, e a nossa culpa cresceu até aos céus. Desde os dias de nossos pais até hoje, estamos em grande culpa, por causa das nossas iniquidades. Fomos entregues, nós, os nossos reis e os nossos sacerdotes, nas mãos dos reis de outras terras e sujeito à espada e ao cativeiro, ao roubo e à ignomínia, como hoje se vê. Agora, por breve momento, se nos manifestou a graça da parte do Senhor, nosso Deus, para nos deixar alguns que escapem e para dar-nos estabilidade no seu santo lugar, para nos alumiar os olhos,
ó Deus nosso, e para nos dar um pouco de vida na nossa servidão, porque somos servos, porém na nossa servidão não nos desamparou o nosso Deus, antes estendeu sobre nós a sua misericórdia, e achamos favor perante o rei da Pérsia, para nos reviver e para levantar a casa de nosso Deus, para restaurar as ruínas e para que nos desse um muro de segurança em Judá e em Jerusalém. Amém, irmãos? Então, neste momento aqui, irmãos, nós vemos que Esdras, ele fica atônito, né, ao saber a situação que o povo estava vivendo. E naquele momento, ele derramou o seu coração diante de Deus, né? Ele orou, ele pediu e ele suplicou. E nós sabemos que as pessoas que estão à frente do trabalho do Senhor precisam estar em extrema consagração pelo povo. Como nós vemos, né? Nós vamos ver mais para frente aqui como era Esdras, né? Ele era um homem fiel, era um homem que fiel ao dever, fiel a Deus realmente de coração. E naquele momento ele se vergonhou da situação que o povo estava vivendo. E ele pediu a Deus misericórdia. Misericórdia por aqueles que estavam naquela situação. E hoje, irmãos, quantos de nós necessitamos, né? Quantas pessoas hoje precisam e necessitam dessa misericórdia? Esdras é um exemplo para nós hoje. Ele é um grande exemplo para nós hoje. Quantas pessoas estão em pecado, estão desviados da palavra, né? Estão vivendo na ruína, na degradação, estão vivendo assim no lamaçal do pecado. E Deus, ele nos convida, assim como convidou Esdras. Esdras, ele aceitou a missão, ele aceitou o convite de Deus em prol desta missão, que foi levar o povo, os exilados, né, que haviam mais de 50 mil pessoas, para também reestruturar os muros, né, de Jerusalém, para também reestruturar, levar o reavivamento verdadeiro àquelas pessoas. E é hoje o que mais o mundo necessita, as nossas igrejas necessitam, é de um reavivamento verdadeiro. Mas será que nós estamos em consagração a Deus, assim como Esdras? Será que nós entregamos o nosso coração verdadeiramente ao Senhor, para que Ele possa nos usar como vasos escolhidos dEle? Será que nós estamos fazendo isso? Será que nós escolhemos Deus verdadeiramente? Nós precisamos fazer um autoexame das nossas vidas, irmãos. Porque eu mesmo, né, lendo aqui, vendo a vida de Esdras, a missão a qual ele foi incumbido, né? E às vezes nós achamos, nossa, estamos tão longe disso. Mas nós precisamos buscar hoje. Hoje nós temos a oportunidade, né? Hoje nós abrimos os nossos olhos. Então, mais um dia Deus nos concedeu de sermos pessoas melhores, filhos melhores, pais melhores, de sermos servos de Deus melhores. Porque a missão é para todos, e de pregar o evangelho a toda criatura. É para todos nós essa missão. Então, que nós possamos aceitar. Nesse sábado passado, irmãos, nós fizemos trabalho missionário, né? E eu quero só contar um testemunho, que eu acho que eu nem na igreja não contei, estava relatando só para o irmão. A gente estava fazendo trabalho missionário em volta da rodoviária aqui de Tucumã. E em volta da rodoviária sempre tem bares, né? Até locais mesmo de prostituição, algo assim. E nós estávamos lá entregando folheto, e veio um homem falar comigo, né? Ele estava meio alcoolizado, mas estava lúcido. E ele falando, né, que conhecia a palavra, que já tinha sido crente, né? E sabia que em algum momento Deus ia trabalhar na vida dele. Então, irmãos, quantas milhares de pessoas existem assim? Quantas milhares de pessoas que existem necessitando da palavra, que sabem que estão passando, né, que almejam assim a salvação, porém não têm forças, precisam ser resgatadas do mundo. Quantas milhares de pessoas? Kelly. Nós estávamos à frente de um bar. Esse bar, ele era de uma mulher antigamente, o nome dela era Kelly. E essa mulher, ela não era somente bar, mas também era um prostíbulo. E essa mulher, irmãos,
eu trabalhei muito com ela, muito mesmo. Né? Eu a conheci mediante uma outra situação e eu comecei a levar a mensagem para ela, né? Sempre estava lá orando com ela convidava e eu ia, orava com ela visitava a igreja. E para vocês terem a noção da situação, ela tanto tinha relações com homem quanto com mulher. Mas eu continuei, né? Continuei lutando com ela, continuei orando. Todas as vezes que ela estava, né, precisando, triste, eu ia lá, orava com ela, não deixei ela. E eu sempre pedia a Deus pela vida dela, né, para que Deus pudesse fazer uma transformação na vida dela genuína. Irmãos, e para a glória de Deus, ela não vive mais aqui hoje. Ela vive em São Domingos. Não é da nossa igreja, mas hoje ela é da Adventista. Tem uma vida totalmente transformada. Então, quando eu vejo as fotos dela, ela casou, né? Recentemente ela casou, acho que tem 1 ano mais ou menos. E aí, quando eu vejo as fotos dela assim, eu só glorifico a Deus. Porque é algo tão maravilhoso quando você vê uma pessoa em extremo pecado, porque como ela vivia, ela era em extremo pecado, irmãos, extremo mesmo. Era coisas assim, horríveis, né? E você vê que a pessoa entregou o coração e vive uma outra vida, não tem palavras, não tem palavras. Então, quantas milhares de pessoas vivem assim, esperando uma ajuda, né? Como diz o nome de Esdras, significa ajuda. Aquele povo estava precisando de ajuda. E hoje, quantas pessoas precisam de ajuda? Milhares e milhares de pessoas precisam da nossa ajuda, né? De nós nos desvencilharmos de tudo aquilo que nos atrapalha de fazer a obra de Deus, de levar a mensagem. E almas serem impactadas, vidas serem salvas, porque, irmãos, esse reavivamento aqui que a igreja viveu, que eles viveram lá, é o mesmo reavivamento que nós precisamos hoje. É a maior necessidade da igreja hoje, é um reavivamento e uma reforma. Porque os dois, eles são distintos, porém, eles precisam estar juntos. Um vem em sequência do outro. Então, nós precisamos disso. Eu quero até depois aqui ler um pouquinho sobre reavivamento e sobre reforma. Então, irmãos, nesse momento aqui que Esdras chorou, pranteou, que Esdras, né, reconheceu o estado do povo, de como o povo está, e também, com certeza, né, que ele era um homem como nós, ele viu a missão que ele tinha pela frente. Era uma missão fácil? Irmã Kelly, era uma missão fácil para Esdras? A irmã Kelly pode falar? Não. Então, nós vemos que não era uma missão fácil. Mas ele desistiu? Não. Também não, irmãos. Porque das maiores dificuldades que nós temos, porque nós começamos a trabalhar com as pessoas, nós não vemos resultado, e o que nós fazemos? Desistimos. Infelizmente, isso acontece, né? Isso acontece no nosso meio, mas isso não pode acontecer. Nós precisamos insistir, persistir e não largar o braço do Senhor, até que nós possamos ver o milagre acontecer. Não é fácil, é árduo, mas Deus nos capacita para isso. Tanto nos nossos lares, quantas mulheres existem com maridos que não são da igreja, e que eu mesmo sou uma, que muitas vezes nós ficamos tristes, né? Muitas vezes nós pensamos em desistir, marido, filho, familiares, muitas vezes nós lutamos e nós não vemos, né, nenhum resquício assim, de esperança, de mudança. Mas Deus, Ele tem. Ele incube em nós, através do Espírito Santo, para que nós não venhamos desistir, porque o momento é de Deus. E esse é um processo que nós vivemos, né? Esdras, ele viveu um processo. O povo, quando viajou com Esdras, também viveu um processo, como diz lá em cima. Essas pessoas que às vezes eram incrédulas, não tinham fé, através da viagem, eles se encheram de fé, né? E para a reforma que aconteceu mais tarde, foi decidido, porque eles influenciaram outras pessoas.
E assim também é a nossa missão. Muitas vezes nos encontramos tristes, sem fé, mas nós precisamos confiar e acreditar no Senhor, porque a nossa influência hoje, irmãos, é impactante. Nós precisamos ser cheiro de vida para a vida, assim como Esdras foi. Ele estava incumbido desta missão, então ele foi fiel. Eu quero continuar lendo, irmãos, no ponto-chave. Nem estou lendo o livro, mas eu quero continuar lendo aqui no ponto-chave. Só um minutinho, irmãos. Aqui. Esdras 10. Enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando, prostrando diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel muito grande congregação de homens, de mulheres e de crianças, pois o povo chorava com grande choro. Então Secanias, filho de Jeiel, e um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdras: nós temos transgredido contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras dos povos de outras terras. Mas no tocante a isto, ainda há esperança para Israel. Agora, pois, façamos aliança com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e seus filhos, segundo o conselho do Senhor, e dos que tremem ao mandado do nosso Deus, e faça-se segundo a lei. Levanta-te, pois esta coisa é de tua incumbência, e nós seremos contigo. Ser forte e age. Amém, irmãos? Então, neste momento, o que aconteceu aqui, irmãos? Neste momento, o povo reconheceu o seu pecado. O povo reconheceu que eles precisavam fazer uma mudança. Eles confessaram: realmente nós erramos. Realmente nós fizemos aquilo que não era reto diante de Deus. Realmente nós precisamos fazer agora o que é necessário para que Deus possa nos abençoar. E o que eles fizeram? Se comprometeram a despedir as mulheres e seus filhos. E foi isso que eles fizeram. E eles se uniram ali, irmãos, em grande choro, em grande pranto. Eles tiveram os corações tocados pelo Espírito Santo e sentiram a necessidade de confessar diante de Deus. A palavra de Deus diz em Apocalipse 3:20: eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então Jesus estava à porta do coração daquelas pessoas. E naquele momento, aquelas pessoas abriram as portas dos seus corações para Deus, para o Senhor fazer uma reforma no coração de cada um. Então, irmãos, aquele momento, olha o que eles disseram para Esdras: levanta-te, pois esta coisa é de tua incumbência, e nós seremos contigo. Ser forte e age. Então, o povo estava agora com Esdras. Foi maravilhoso, irmãos. Onde quer que Esdras atuasse, aí suscitava um reavivamento no estudo das Santas Escrituras. Mestres eram apontados para instruir o povo. A lei do Senhor era exaltada e honrada. Os livros dos profetas eram examinados, e as passagens prediziam a vinda dos Messias, levavam esperança e conforto a muito coração triste e cansado. Mais de 2000 anos se passaram desde que Esdras preparou o seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir. Mas o lapso de tempo não diminuiu a influência do seu piedoso exemplo. Através dos séculos, o registro de sua vida de consagração tem sido inspirado a muitos com determinação de buscar a lei do Senhor e para cumprir. Os propósitos de Esdras eram altos e santos. Em tudo o que fizera, fora movido por um profundo amor pelas almas, a compaixão e bondade que revelava para com os que haviam pecado, fosse em plena função da vontade, fosse por ignorância, deveria ser uma lição objetiva a todos os que procurassem promover reformas. Os servos de Deus devem ser tão firmes como a rocha, onde retos princípios estiverem envolvidos, mas, do mesmo modo, devem manifestar
simpatia e longanimidade. Como Esdras, devem ensinar aos transgressores o caminho da vida, inculcando-lhe princípios que são fundamentos de todo o reto proceder. Nesta fase do mundo, muito preceder. Só um minutinho, irmãos. Há necessidade de homens poderosos nas Escrituras, homens dos quais cada palavra e cada ato exaltem os estatutos de Jeová, homens que procurem fortalecer a fé. São necessários mestres, e tanto que inspirem os corações com reverência e amor pelas Escrituras. A abundante iniquidade prevalece hoje, pode ser atribuída a grande medida à deficiência no estudo e obediência às Escrituras, pois quando a palavra de Deus é posta de lado, é rejeitado o seu poder para restringir as mais paixões do coração natural. Os homens semeiam na carne, e da carne ceifam a corrupção. Com o abandono da Bíblia tem vindo o abandono da lei de Deus. A doutrina, segundo a qual os homens estão livres da obediência aos divinos preceitos, tem enfraquecido a força da obrigação moral e aberto as portas da iniquidade sobre o mundo. Nos últimos dias da história da Terra, a voz que falou no Sinai ainda está declarando: não terás outros deuses diante de mim. O homem tem posto a sua vontade contra a vontade de Deus, mas não pode silenciar a palavra de ordem. A mente humana não pode fugir às suas obrigações para com poder mais alto. Podem abundar teorias e especulações. Os homens podem pôr a ciência em revelação e assim arredar a lei de Deus, mas a ordem vem de cada vez mais forte. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Amém, irmãos? Que Deus seja louvado, irmãos. Então, não existe reavivamento, não existe consagração sem obediência à palavra de Deus, sem obediência aos preceitos do Senhor, sem obediência a tudo que é da vontade de Deus. Nós precisamos ter em nossos corações, na nossa mente, isso. Sem obediência, sem a leitura da palavra, com certeza, irmãos, não seremos reavivados. Não teremos uma reforma na nossa vida. Então, nós precisamos, hoje nós temos essa oportunidade, como eu já falei, de nos tornarmos pessoas melhores, de fazer um concerto com Deus, porque naquele momento, aquele povo que estava em pecado, eles fizeram um concerto com Deus. E hoje nós temos também essa oportunidade de fazer um concerto com o Senhor, que nós venhamos a aproveitar o tempo oportuno que ainda temos, irmãos, porque nós sabemos que o Senhor está à porta. Nós temos um céu a ganhar e um inferno a evitar. E eu digo para os irmãos com certeza e plena convicção de que será muito difícil, irmãos, nós nos perdermos, porque os meios de graça, o céu, os anjos, tudo, os profetas, a palavra de Deus, os livros, os textos inspirados, tudo, irmãos, é para a nossa salvação. E diariamente o Espírito Santo tem trabalhado na nossa mente, tem trabalhado no nosso coração, diariamente, mostrando o caminho é este, andai por ele. Este é o caminho, andai por ele. Então, que nós possamos fazer, como eu já falei, um autoexame, entregar o nosso coração verdadeiramente a Cristo. Nós não vivemos só de capa, irmãos. Muitas vezes nós vivemos ali, indo para a igreja quarta, sábado e domingo, fazendo um trabalho missionário, trabalhamos também, às vezes, na assistência social, nos departamentos. Mas será que nós já tivemos um encontro verdadeiro com Cristo? Será que o nosso coração arde? Será que nós ouvimos a voz de Deus? Precisamos fazer esse autoexame, porque o que está em questão é a nossa salvação, é a nossa vida. A vida eterna. É o nosso destino. Que nós possamos nos autoexaminar diariamente, porque nós sabemos onde nós precisamos melhorar. E Deus sabe também. Irmãos, precisamos estar atentos para aquilo que nós vemos e aquilo que nós não vemos. Pois muitas vezes existem coisas na nossa vida que nós precisa ser mudado
porém nós não estamos vendo, mas Deus vê, ouve, e Ele pode te mostrar. Ele pode nos mostrar. Então nós precisamos. E eu quero só relatar, irmãos, o último texto aqui, que fala de o reavivamento verdadeiro. Deus apresenta contra os pastores e o povo a séria acusação de franqueza espiritual, dizendo: conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente e nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca, pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabe que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compre ouros refinado pelo fogo, para que te enriqueças. Vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesto a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Deus pede um reavivamento espiritual e uma reforma espiritual. A menos que isso se realize, os que são mornos continuarão a se tornar ainda mais aborrecíveis ao Senhor, até que ele se recuse a reconhecê-los como seus filhos. Precisa haver um reavivamento e uma reforma sob a administração do Espírito Santo. Reavivamento e reforma são duas coisas diversas. Reavivamento significa renovação da vida espiritual, um avivamento das faculdades, da mente e do coração, uma ressurreição da morte espiritual. Reforma significa uma reorganização, uma mudança nas ideias e teorias, hábitos e práticas. A reforma não trará o bom fruto da justiça, a menos que seja ligado com o reavivamento do Espírito. Reavivamento e reforma devem efetuar a obra que lhe é designada, e no realizá-la precisam fundir-se. Amém? Irmãos, isso é muito forte. Amém. Então, que nós possamos, já estou concluindo, que nós possamos, irmãos, clamar ao Senhor por esse reavivamento e por essa reforma espiritual. O que eu estou fazendo que não é da vontade de Deus? Onde eu preciso mudar? Onde eu preciso melhorar? Porque os dois precisam se fundir. Se não haver reforma, não haverá reavivamento. E as duas estão ligadas. Então, a maior necessidade da igreja hoje é reconhecer onde nós precisamos mudar a nossa vida e entregarmos o nosso coração ao Senhor para que Ele possa operar esse reavivamento e essa reforma. Hoje é o tempo, hoje é o momento e hoje é a oportunidade. Ontem já passou e amanhã não existe. Então, vamos aproveitar hoje. É uma escolha minha e sua. Eu não posso escolher pela irmã Alexandra, pela irmã Selma. Eu não posso escolher por ninguém, ninguém pode escolher por mim, porque a salvação é individual. E o trato que Deus tem individualmente com cada pessoa também. Então, nós precisamos escolher. O Senhor diz que são bem-aventurados, né? Aqueles que escolhem a Ele. Então, que nós possamos escolher ao Senhor para termos vida e vida em abundância. E, principalmente, irmãos, sermos cheios de vida para a vida. Então, que esse reavivamento e essa reforma ela possa ser operada nas nossas vidas, através do Espírito Santo de Deus, é o meu desejo, em nome de Jesus. Amém. 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 Amém, Deus seja louvado, com a mensagem maravilhosa. E eu estava aqui, irmãos, analisando como Deus é maravilhoso, como assim Ele nos dirige na sua conexão, porque domingo vai ser a conclusão da jornada, e a jornada é uma jornada espiritual pelo reavivamento da igreja. E olha qual a mensagem de hoje, né? Um reavivamento espiritual. Então, é muito maravilhoso. Domingo, né, é o último dia da nossa jornada espiritual, pela
pelo reavivamento das igrejas que estiveram aqui presentes desde o início da nossa jornada, né? Deus seja louvado por isso. E antes da gente concluir, eu quero agradecer muito, muito a Deus, estou até emocionada. Às vezes, gente, a gente pensa assim, poxa, assim, a gente está orando tanto, a gente não está vendo. Mas Deus, ele age assim, minuciosamente, né? De degrau em degrau. E ontem eu recebi uma ligação de um jovem que está na lista de libertação. Esse jovem estava muito rebelde mesmo, ficou até chateado com os irmãos, com a família. Gente, só Jesus na causa. Eu coloquei ele na lista de libertação. E Deus foi fazendo a obra no coração dele, fazendo a obra, ele foi se chegando, se chegando. Ele entrou num quarteto, se animou, que ele gosta de cantar. E aí veio a proposta do irmão Franchard de recrutar jovens, né, para ir para Brasília, e ele se animou para ir. Se animou para ir, e aí a avó investiu nele. Todo mundo dizia, não, porque ele não quer nada, porque não... Ela investiu nele. E ele foi. E ontem ele me ligou muito feliz, que ele está muito feliz, mandou a foto, já pregou, fez 2 pregações, ele está em Salvador, pregou, e está saindo para comportar, está muito feliz, e disse, olha, eu fiz um propósito com Deus, da minha primeira venda, né, ser para ele, e que ele me arrumasse uma alma para estudar. E ele me mostrou essa alma, e eu vou iniciar o estudo com ela. Gente, isso é maravilhoso, isso é milagre de Deus, né? Milagre de Deus, então eu estou muito feliz que esse jovem está na lista. Eu estou até emocionada com isso. E também eu agradeço a Deus pela recuperação da filha da Luana, né? Eu pedi oração aqui. E pela irmã da Irani também, que graças a Deus está em casa agora, né? E que Deus... E por uma interessada, que eu sempre mando os links, né, para ela da reunião, e ela começou a participar conosco aqui, e ela disse assim para mim no PV dela, irmã, obrigada por insistir comigo. Irmãos, às vezes tem irmãos assim que você fala, você envia oração, aí você diz, irmã, parece que esse irmão não quer nada, não, vou parar de orar, vou parar de enviar. Não, irmãos, olha aí a experiência da Janaína, é a perseverança. Quem faz a obra é o Espírito Santo. A gente só tem que lançar a semente. Só lançar a semente. E o Espírito Santo faz a obra, né? Que Deus seja louvado com todas essas respostas de oração. E eu quero lembrar também que, como a jornada vai finalizar no domingo de manhã, no sábado, dia 18, quem participou da jornada toda, desde o início, né? Quem pegou já no meio, já no final, vamos jejuar, vamos preparar para jejuar, para que corações sejam despertados, que o Espírito Santo venha fazer a obra, que corações sejam abertos para a obra do Espírito Santo, né? Então, Deus seja louvado por tudo isso, eu só tenho a agradecer. E nós vamos concluir com as últimas orações, depois eu passo a palavra para a irmã Joquebede, que quer falar. Irmã Sandra. Vamos lá para as orações finais. Irmã Janaína estará orando, próxima oração, pela lista de libertação. Muitas pessoas, né, não tomam a decisão, estão naquela lista e precisam ser libertas. E também, como você falou aí na sua mensagem, né, temos também uma lista de libertação e conversão verdadeira a Cristo. Quantas pessoas, né, estão na igreja há muito tempo, mas não têm humildade no seu coração, eles não reconhecem que precisa de uma mudança e de uma conversão verdadeira. Então, você irá estar orando por essas pessoas. E a segunda pessoa que eu gostaria de convidar para orar, a irmã Kelly. Amém, irmã Kelly? Amém. Consegui. Irmã Kelly irá estar orando pelos nossos queridos irmãos enfermos, tanto espiritual como fisicamente, tantos irmãos, né? Precisa ser curado. E também pelos muitos pedidos que foram escritos no chat, né? E você irá estar orando por esses pedidos. Então, agradeço a oportunidade em nome de Jesus e passo a oportunidade para a irmã Alexandra para designar um terceiro objetivo, como a terceira pessoa irá orar. Amém.
Amém. Hoje nós vamos só agradecer, porque eu vejo assim quem está fechando a semana com muitas vitórias. Deus seja louvado por isso, né? E eu peço para a irmã Nete fazer essa oração final. Irmã Nete? Ok. É isso mesmo. Então vamos orar. Oremos, irmãos. Santo e maravilhoso Deus, Pai de infinita graça, louvado e engrandecido e exaltado seja o teu excelso nome para a eternidade. Nos encontramos aqui, Senhor, com os nossos mortais joelhos dobrados, para te suplicar o perdão dos nossos pecados, cometidos por palavras, ações e pensamentos, e para também, Senhor, entregar os nossos corações diante da tua presença. Te pedimos que o Senhor possa nos lavar e nos purificar de toda iniquidade, Senhor, de tudo aquilo que nos afasta da tua presença, Deus. Que o Senhor possa, sim, colocar em nossa mente, em nosso coração, o desejo, Senhor, de transformação, Senhor, de hábitos, de gestos, de palavras, de tudo aquilo, Senhor, que estamos fazendo, que é contrário à tua vontade, Pai. Opera em nós, Senhor, a reforma. Também apresentamos aqui, diante da tua presença, o nosso coração para que seja reavivado pelo poder do teu Santo Espírito, ó Deus. Que sejamos, Senhor, cristãos felizes, cristãos assim, ó Deus, que exale, Senhor, um cheiro de vida para a vida, Pai. Para que essa influência, Senhor, purificadora, Senhor, possa estar também atraindo pessoas que estão neste mundo necessitando de Ti, ó Pai. Colocamos a lista de libertação, Senhor, para a conversão verdadeira. Será, Senhor Jesus, que nós estamos realmente convertidos? Que o Senhor possa nos mostrar, Deus. E colocamos aqui cada nome inserido, que o Senhor possa trabalhar nos nossos corações, que possamos ter um encontro contigo verdadeiro, Senhor. Que não seja de palavras, Senhor, mas que seja de coração, Deus. Transforme a nossa vida verdadeiramente, Deus. Não nos deixe perecer neste mundo vil. Sabemos que muitas vezes os detalhes, Senhor, pode sim fazer com que nós venhamos ficar neste mundo. Mas nos ajude, Senhor, para vencermos em todos os aspectos e sentidos das nossas vidas, Pai. Que tenhamos, Senhor, verdadeiramente uma comunhão contigo, uma consagração, que assim como Esdras, Senhor, foi fiel, Senhor, em todos os sentidos da sua vida, e onde quer que ele passava, Senhor, a influência era irradiada. Que também, Senhor, sejamos como ele, Senhor, mas principalmente, Senhor, sejamos como tu, ó Deus, como tu, Jesus, que veio a este mundo e deixou o teu exemplo, em todos os aspectos e sentidos, que possamos olhar para ti todos os dias, e assim a nossa fé seja renovada, Pai. Te pedimos, em nome santo de Jesus, essas bênçãos. Amém. 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 Oremos. Pai querido que estás nos céus, Senhor, nós estamos prostrados para te agradecer por mais um dia, para te agradecer por Jesus, o nosso Salvador, que nos dá a paz, o perdão, a alegria da salvação que se renova de dia em dia. Obrigado pelo teu Espírito Santo que nos conduz, nos ajude, Senhor, a abandonar o pecado, para que possamos viver em paz contigo e nos ajude a amar os nossos semelhantes, para que possamos viver em paz com eles. Abençoe, Senhor, os enfermos, físicos, mentais, espirituais. Cura, Senhor, as nossas enfermidades, as nossas chagas. O Senhor conhece as necessidades de cada um. Suplicamos, Senhor, que venha com teu bálsamo de Gileade sobre nós e nos ajude. Abençoe em especial, Senhor, aqueles que estão com depressão, que estão nos leitos de hospitais, aqueles enfermos espirituais também que estão distantes do redil, que o Senhor venha remi-los com teu sangue, que eles possam valorizar o sacrifício de Cristo e aceitar o convite da graça. Tem misericórdia daqueles que colocaram seus pedidos no chat. Abençoe aqueles que estão fazendo aniversário hoje, de casamento, de idade, de nascimento. Tem misericórdia de cada um de nós, Senhor. Nos ajude no nosso crescimento espiritual. Dá-nos o verdadeiro reavivamento. Nos ajude a buscar a Tua presença para que possamos
ser um contigo, semelhantes a Cristo no caráter. Perdoe os nossos pecados, ó Pai. Nos ajude a despertar do sono espiritual. É o que te pedimos, Senhor, e pedimos humildemente o batismo do Teu Espírito Santo sobre nós, para que o mundo possa conhecer o Teu amor. Fica conosco, dá-nos um dia na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. 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 Grandioso Deus, eterno Pai que está no céu, graças nós te damos, Senhor, por esse momento maravilhoso, estamos na tua presença pela manhã. Nós te damos graças, Senhor, pelos teus cuidados, pelo teu amor que tu tem nos dado e pelo desejo de estarmos toda a manhã aqui, te buscando através da tua santa palavra, juntos, Senhor, um com o outro, orando um pelos outros. Obrigado pelas mensagens, Senhor, que está saindo todos os dias. Que o Senhor possa cada dia colocar em nossos corações, que não venha só ouvir, mas botar em prática. Querido Pai, nós também te agradecemos por esse belo exército que o Senhor escolheu passar pela madrugada. Cada um com seus problemas, suas dificuldades, mas o Senhor tem ouvido cada oração. Obrigado por cada pai, cada mãe que aqui se encontra, que nunca desistiram dos seus filhos. Por cada tia, tio, avó, avô que aqui se encontra, buscando e clamando pelas suas pessoas queridas, como seus netos e filhos. Pai amado, nós também te agradecemos por aquelas pessoas que os nossos irmãos estão lutando e tirando das trevas e que estão vindo, Senhor, ao teu redil. Te damos graças ainda, Senhor, pelos jovens que já fizeram parte da tua igreja e saíram e o Senhor está trazendo de volta ao teu redil. Obrigado porque o Senhor está ouvindo as nossas orações, Senhor. Mesmo defeituosos como somos, sabemos que tu está conosco, nos ajudando, nos abençoando, nos alegrando o nosso coração, nos emocionando, trazendo, Senhor, teus filhos, teus jovens, especialmente, de volta ao teu redil. Te agradecemos por esse jovem, Senhor, que se sentia rebelde e hoje está decidido a fazer parte do teu povo. E continua, Senhor, abençoando ele e as almas que ele deseja levar a mensagem, que o Senhor possa trazer até ele. Fortalece cada dia a sua fé, que ele se torne um adulto, Senhor, fervoroso na tua presença. Que ele se torne, Senhor, assim como Daniel e José, pessoas que não negaram nunca mais a sua fé. Pai amado, continua abençoando também todos os pais e todas as mães que aqui se encontram. Que eles não venham desistir, mas eles possam também estar felizes e gratos por estar entregando seus familiares nas tuas mãos. Pai amado, nós te agradecemos por cada desempenho, por cada amor que o Senhor coloca no coração de cada um de nós. Porque ao buscarmos, Senhor, a te apresentar cada pedido que aqui se encontra, é porque nós sentimos o mesmo desejo de ir para o céu e levar eles com a gente também. Nunca deixa que o nosso coração seja egoísta, mas ajuda que nós possamos ter o amor verdadeiro, o amor fraternal no nosso coração. Que nós possamos sempre sentir a dor do nosso irmão e ir a ti, buscamos, clamando, e o Senhor possa ouvir as nossas orações. Querido Pai, de todo o nosso coração, de todo o nosso desejo, muito e muito obrigado pelas bênçãos que o Senhor já tem nos concedido. E obrigado também por aquelas que estão vindo. Essas bênçãos que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. 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 Deus seja louvado, Deus seja engrandecido, Deus seja honrado, né? Com as bênçãos que temos recebido. Obrigada, Janaína, pela mensagem maravilhosa. Deus abençoe e continue te abençoando, somente no trabalho que você faz aí em Tucumã. Deus seja Amém. honrado. Eu que agradeço. Eu queria lançar um desafio aqui para os irmãos. Amém. Diferente. Irmãos, abracem os vossos irmãos. Aí nós sabemos que tem pessoas de todos os lugares no Pará, né? Então, eu quero lançar esse desafio. Toda vez que você chegar na igreja ou que você sair, abrace o seu irmão. Porque muitas vezes, irmãos, tem uma pessoa do nosso lado que está passando uma dificuldade que nós nem sabemos e nem imaginamos. Então, abrace o seu irmão. Vamos ser mais íntimos uns dos outros, porque nós temos uma missão. E essa missão é na união fraternal de cada um. Ambos, todos nós, no mesmo pensamento e no mesmo coração, e no mesmo sentido. E nisso nós iremos receber também o Espírito Santo. Então, esse é meu desafio. Abrace o seu irmão. Amém. Vamos concluir? Maravilhoso Deus, em teu nome concluímos esta reunião, que a paz e amor de Jesus Cristo continue no nosso coração e que o Espírito Santo também, Senhor, faça a obra e esteja conosco. Em nome de Jesus. Amém.